Olá, pode colar com a gente, é mais um Pode Colar no ar para você, o seu podcast esportivo, sempre com personalidades de Rio Preto, atletas, ex-atletas, dirigentes, enfim, pessoas que fizeram e fazem a diferença pelo esporte. E eu lembro mais uma vez que o Pode Colar, o seu podcast esportivo, tem o patrocínio, tem a parceria da Unirp, Centro Universitário de Rio Preto. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp e para você começar esse 2023 diferente, faça Unirp, matrículas com até 70% de desconto. Então, por isso, não perca tempo, hein? Acione aí o QR Code para você falar com o departamento de marketing e estar presente conosco aqui nesse ano de 2023, fazendo comunicação social, jornalismo, publicidade e propaganda e outras mais de 40 opções, tanto nos cursos de graduação e pós-graduação aqui da Unirp. E também para você poder se inscrever no nosso canal no YouTube, também o QR Code para você ir lá, se inscreve, participa, assiste, manda suas perguntinhas, manda os seus comentários no Pode Colar Podcast. Já passaram por aqui a Doroteia, o Jatobá, também tivemos Marininho Manela, Paulinho Pereira, entre outros tantos personagens que contaram as suas trajetórias. Então, vá lá, se inscreva no YouTube, participe conosco. E também uma outra opção para você em termos de redes sociais, o nosso Instagram, o Pode Colar Podcast, você vai lá também, siga a gente e tem aí as principais novidades do esporte, as grandes notícias. E o Pode Colar também está em evidência no Deezer, no Spotify e no Amazon Music. Então, portanto, tem muita opção, tem muita coisa bacana, tem muito lugar, muito aplicativo, muita plataforma para você nos acompanhar. E o convidado de hoje, ele tem uma história riquíssima em São José do Rio Preto. E um detalhe que é uma história dupla, tanto como atleta, como jornalista, nosso colega de profissão. E ele vai contar isso pra gente a partir de agora. Estou aqui ao lado do professor Celso Correia Moreira. Talvez pelo nome, alguns não o conheçam, mas quando eu falo que é o galo da revista Competir, eu tenho certeza que grande parte de Rio Preto te conhece. Galo, é com imenso prazer que eu te recebo aqui no Pode Colar para a gente contar a respeito da sua trajetória fantástica e riquíssima no esporte riopretense. Tudo bem com você? Tudo bem. É muito bom estar aqui para contar um pouco da história minha, no caso, como atleta, né? E da revista Competir. Ô Galo, é o seguinte, a gente estava conversando aqui fora do ar, você mostrando fotos, edições de revistas, detalhes, e eu gostaria que você começasse falando como foi teu início no esporte. Como é que foi a tua introdução, como você começou aí no futebol? Então, bem que não comecei no futebol, porque na minha época, né, não tinha categorias menores, né? Então eu comecei como nadador. Eu nadava, bacana. Nadava pelo Palestra, a gente participava de campeonatos regionais, campeonatos estaduais. Então eu nadei lá uns 5 anos, né? Depois que, quando eu peguei uns 15, 16 anos, aí eu já comecei a disputar até amador com 16 anos. Aí meu pai tinha que pedir autorização para assinar e tal, né? E aí começou. E eu consegui registrar muita coisa. Eu participei de mais ou menos uns 12 times amadores, campeonatos amadores, né? E parei quando eu comecei a fazer a revista, porque aí não dava mais tempo, porque é domingo e feriados que a gente tem que ir buscar a matéria. É, né? Onde está o esporte. É onde está o esporte. Então eu só fiquei mais um pouco no salão, porque você jogava durante a semana, né? E era menos atividade esportiva para me registrar. E o futebol profissional, como é que foi a tua trajetória? O profissional eu joguei no FFC, né? Você começou lá? Comecei lá no FFC, depois tinha uma passagem por Votuporanga, uma passagem por Penápolis. E aí meu pai falou, não, vamos trabalhar, meu vagabundo, como se diz, né? Aquela época era a divisão intermediária ou ela tinha outro nome? Não, era a segunda divisão. A segunda. Eles falavam segunda divisão. Hoje é quarta, né? Hoje passou a ser quarta. Mas foi uma experiência boa, adquiri um preparo físico bom, né? Depois aí eu comecei a jogar amador e sobressaía, porque eu estava bem preparado, né? E tal. Como aconteceu nas grandes equipes da Matinha, né? Os ex-profissionais paravam e vinham jogar na Matinha. E era diferenciado, é lógico, né? Ô Galo, agora você está me dizendo também que é centroavante. É aquele centroavante mais presença de área ou aquele centroavante que gira mais? Como é que era a tua característica aí no futebol? A bola vinha, fazia a parede, né? Ou tinha um bom domínio por causa do futebol de salão também, né? Sim. Entendeu?
E era mais clássico, né? Não era trombador. Pulava, saltava bem de cabeça e bato com as duas, então deu para fazer alguma coisa assim. No futebol profissional, o que você recorda? Digamos, você pode dizer aqui pra gente, poxa, Djalma, determinada época, então o clube foi então, aonde eu consegui, assim, algo que até hoje eu lembro com muito carinho. E foi em 1972, eu estava jogando pelo FFC, e nós fomos em Zé Bonifácio. E o Zé Bonifácio precisava ganhar da gente para subir e ser campeão. E aos 43 minutos, 44 mais ou menos, do segundo tempo, estava 0-0. E aí o Edmir Tedesco, que faleceu esse ano, inclusive, ele jogava no Pesqueiro ali, que era muito meu amigo, né? Ele subiu, fez um gol de cabeça, acabou o jogo. Os 43 e pouco, o juiz invadiram o campo, virou aquele, sabe? E eles subiram e foram campeões da série. Sabe? Da série não, da segundona, o Zé Bonifácio, entendeu? E nesse jogo, o Canal 8 foi transmitir o primeiro jogo. O primeiro jogo transmitido pelo Canal 8 foi esse jogo lá em Zé Bonifácio. Então, por isso que eu gravei, entendeu? Sim. Aí, do profissional, você migra para o amador. O que foi a principal diferença que você sentiu de sair de um modelo de jogo e passar para outro? Não senti muita coisa, não, porque aí eu comecei a jogar mais futebol de salão, porque eu tinha que fazer a minha reversão, e na época eu demorava para fazer a reversão, rapaz. E falta documento, e falta, sabe, contrato, e demorou uns quase 2-3 anos para fazer. Brincadeira? Nossa, muito tempo. E o Palestra que fez. Inclusive, fui o atleta lá, que a primeira reversão que o Palestra fez na época foi a minha, né? Na época eles alegavam porque demorava tanto? Porque quando eu comecei a acompanhar era mais rápido. Agora é simples, né? Mas primeiro não sei por que demorou tanto, sabe? Aí eu comecei a jogar campeonato estadual de futsal, né? Ah, tá. Aí a gente jogava com o Palmeiras, jogava com o Corinthians, porque na época não tinha o frango, era nós. O Palestra era no interior, nós fomos campeão do interior, tudo em cima do nome do Palestra, né? O Palestra sempre foi forte, né, Galo? A gente pegando agora o gancho aí, você falando do futebol de salão. Ele sempre foi forte em muitas modalidades. Muitas modalidades. Praticamente todas, na cidade, todas, né? Tênis de mesa, natação, judô, karatê, taekwondo, tênis de campo, futebol de salão, ginástica, quase todas as modalidades. E o Palestra era muito Você foi feliz que pegou o auge disso tudo, né? Porque eu, por exemplo, só ouço as histórias. Eu cheguei a pegar aí uma fase com o professor Militão, mas já era início dos anos 2000. Então eu peguei, digamos assim, praticamente uma década só de uma vida útil e competitiva. Mas você pegou aí, sei lá, 40 anos ou até mais. O primeiro time que eu joguei foi em 70, 71. Aí eu pulei, eu jogava pelo Palestra, depois eu comecei a jogar pelo Mazzucato. Aí o Fernandópolis veio e eu fui jogar o campeonato para eles lá, né, nessa situação aí. Aí eu fiquei 2 anos sem disputar o amador, porque eu era profissional, tinha que fazer a reversão, né? Aí fiz a reversão e continuei jogando, só que aí eu já fui para outros times. Eu gostava de jogar assim, vários times, entendeu? Tanto é que, olha o tanto de times que eu joguei aqui, tem mais de 80. E isso contando o profissional e o amador? O profissional e o amador. O profissional foi pouco, né? Foi 3 times só. Sei. Mas o amador foi um monte de time, cara. E como é que era quando trocava de time? De repente você já tinha um grupo lá que você era amigo, frequentava o final de semana quando termina o jogo, e aí já mudava de time. Como é que era isso aí? Eu jogava o Campeonato Paulista pelo Palestra e durante a semana eu jogava para outros times. O Campeonato da cidade, entendeu? Eu só jogava o Paulista pelo Palestra. Entendi. Aí eu jogava para os outros times, né? Tem um monte, uma infinidade de times aí. E a tua ida para Matinha? Eu não cheguei a acompanhar a equipe da Matinha, mas para quem é de um período anterior aí dos anos 2000 e obviamente viu a Matinha jogar, todo mundo se lembra como uma das principais potências do futebol amador aqui de Rio Preto. O que você se recorda também desse momento, do grupo que vocês tinham lá, que praticamente era imbatível, né, digamos assim? Não, mas eu não cheguei a jogar na Matinha. Lá não? Não, lá não. Mas eu acompanhei a Matinha desde praticamente do início, porque a Matinha não é tão antiga.
a matinha é antiga, mas no amador não, entendeu? Eles tinham na fazenda a matinha deles lá, tinha jogo direto. Aí lá para mais ou menos em 70 e pouquinho que eles começaram a jogar o amador, né? Mas não era timão também. Foi mais, eu digo, pouquinho nos anos 2000, na década de 90, acredito eu. Não, antes. Antes ainda. Antes. Aí tinha político no meio, tinha muito patrocínio, então eles estavam com dinheiro, né? Por que desses times antigos todo mundo lembra dela, o Galo? Porque era um celeiro de ex-profissionais. Ah, tá. Entendeu? Hoje, porque time profissional daqui na Barranca do Rio, toda cidade tinha um time profissional. Era bem diferente do que é hoje. Era bem diferente. A gente pegar, igual você disse aí, Fernandópolis, Jales, Tanabi, Tanabi. Era bem diferente, Ixi, Monte Aprazível. Vou considerar, acho que é só Bálsamo, né? Neves Paulista. Se a gente pegar das cidades aqui pra lá. Só Bálsamo que não tinha. O restante daqui pra lá, todos tinham um time que jogava profissionalmente. E o nível era forte, né? O nível era bom, porque não era o preparo e a correria que é hoje, né? Só que a técnica era diferente. A técnica é bem diferente, cara. A técnica era... não sei porque mudou tanto assim, né? É que muita gente fala que hoje é muito mais físico. É até legal você. Muito mais físico. Você que viveu esse período e vê como o futebol funciona hoje. O que você acredita? Por que o pessoal dos clubes eles espelharam muito, ao invés da técnica, cuidar mais do físico, deixar esse jogo mais físico nesse sentido de contato, de velocidade, de preparo e esquecer um pouquinho da técnica? Ou esquecer muito, né? Esqueceu muito, casos. Porque o fundamento. Hoje o jogador de futebol, você vê uns caras jogando em time grande aí que não tem fundamento, que é um passe, que sabe dominar uma bola, bater de esquerda, bater de direita, subir, cabecear bem e tal. O cara faz aquele arroz e feijão dele ali, só que no preparo. Então ele sobressai por quê? Porque ele chega primeiro, ele tromba com os caras, ele, entendeu? Desarma. Então, eu acho que foi em cima disso aí. E você acredita também, Galo, que pode ser a ação de empresário, pressa de querer que esse jogador chegue logo no profissional, ou de repente nem passe pelo profissional, já seja vendido para o exterior, para que esse empresário ganhe o dinheiro? Porque nessa época do passado, a gente sabe, era basicamente o jogador que cuidava da carreira dele. Hoje não. Tem atleta que tem sei lá quantas pessoas que ficam lá, tem assessor disso, empresário daquilo. Vixe. Você acredita que também essa forçação de barra pode ter influenciado? Eu acho que sim, né? Porque acelerou o processo, né? Então os caras falaram, vai, se prepara bem que você vai lá para não sei para onde, né? E aí o que está acontecendo até hoje, pô. Agora, dentro da tua história que você está dizendo de várias outras modalidades, além do futebol, qual outra que você... Fala, não, Djalma, além do futebol, essa eu me identificava legal, eu gostava bastante de praticar. Foi a natação, né? Que inclusive até hoje eu ainda nado. Tem o tênis de mesa, também eu gosto de jogar, tem até uma mesa em casa, que eu e a mulher brinca lá direto, porque a gente participa do Jori, aqueles jogos do... Ah, sim! Aí a gente participa jogando tênis de mesa, ou o que vier a gente faz, entendeu? Até correr 400 metros eu já fui. Agora vai ficar bom para mim agora, porque 70 anos é outra fase, sabe? Ah, é verdade. Aí fica melhor, porque eu estava com 68, por exemplo, 69, eu estava no fim do período de 65 você estava competindo com pessoas de 70. Da idade. Agora eu vou de 70 para cima. Eu me lembro quando a Cleia Bernadelli era que cuidava. Ela cuidava dessa parte categoria. Aí ela sempre ia lá no canal 16 fazer como se fosse uma espécie de recrutar. Olha, eu tô convidando, você que tem acima de tantos anos, você já pode praticar esporte. Falava do vôlei adaptado, falava de várias modalidades. Então você também tá nessa. Como que é, Galo, de repente, respirar um esporte competitivo numa outra faixa etária, no caso você tá vivendo aí já os jogos do Jori, e recordar com o passado. Como é que é, de novo, tá nativa, digamos assim? Mas é bem tranquilo o Jori, né? Porque você chega lá, é só idoso, né? E idoso e tem uns velhos preparados, cara. Tem uns carinha lá que... porque eu fui em Santa Fé, no último que eu fui, foi em Santa Fé. Eu fui nadar 50 metros costa. Mas eu estava na última, sabe? A última da minha idade. Ah, tá. Então eu peguei cara de 62, 63 anos. Com 68, pesa Entendi. muito. Tá. Então ainda foi legal. Ainda deu umas braçadas boas lá, cara. Eu tô vendo você falar de várias modalidades e até provas diferentes. Você tá disputando quantas, então, aí, pelo pessoal do Jori?
Então, eu participo de tênis de mesa, Tênis, isso, de mesa. corrida, né? Porque não tem. Ah, tá. Então eu vou, mas não precisa correr, sabe? Sim, sim. Você vai, faz o percurso de 400 metros, deu, não deu, amém, entendeu? Sei. Truco, tem truco Ah, também. é verdade. Essa daí primeiro, sentadinho. Aí sentadinho, esse já buraco. Ah, legal. A gente participa disso aí. Ai, que bom. E continua sendo cada ano em uma cidade? Como é que foi É. agora, depois dessa volta aí da pandemia? Então, essa daí acho que foi em Araçatuba. Foi esse ano agora, em 22? Esse ano agora. Esse ano eu não fui. A minha esposa ela foi para dançar. Ah, isso, verdade. Tem essa modalidade Tem também essa da modalidade dança. de dança. Então ela foi para o Rio Preto. Quando eu fui no Joia lá, fui para o Mirassol. Ah, entendi. A Bernadette lá, que é a professora lá, ela me convidou, né, e tal. Eu falei, eu vou, mas eu vou, mas eu não, vai, você vai, então. E é legal, a gente fica lá uns 5, 6 dias lá no meio como antigamente a gente ia em jogos regionais, Sim, jogos abertos, dormia lá no chão, no colchão. Nossa, eu já cobri muito, barato. eu ficava lá também os 15 dias com a delegação. É uma experiência incrível, né? É gostoso, é muito legal. Nossa, cara, se a gente somar, então, o teu período inicial lá de atleta juvenil, infantil, para colocar agora aqui, já são quantos anos, então, no esporte ativo? 60 anos. 60 anos, né? Tô vendo, você ainda se Porque sente aí. 63, foi em 63 que eu comecei a competir em natação. Então, Justamente agora, 23, 60 anos. Então. Mas sem querer, eu te convidei aqui para o Pode Colar, então, Pode inclusive, colar. o 2023 é uma data especial. É uma data aí, muito especial. É 70 anos e 60 de atividade esportiva. Que está aqui, ó, registradinho, ó, ano por ano. Se você quiser mostrar alguma coisa aí para a câmera também aqui, fica à vontade aí, na sequência aí para você. Porque depois a gente também vai ter um trabalho de edição aí feito pelo nosso querido Cristiano Abraão, mandar um abraço para ele, que vai reproduzir essas imagens. Lembrando que o Thiago Serafim está aqui conosco também aqui nos estúdios, fazendo todo esse papel aqui digamos, de bastidores, montando todos os equipamentos e cuidando aqui da produção. Ronaldo Atilano lá na rádio também é nosso companheiro, além da Vanusa Carvalho e do William Castro, que está lá em São Paulo, nosso designer, equipe completa aqui do Pode Colar. E o nosso querido convidado hoje aqui, o Galo, contando muito da trajetória dele, que é uma trajetória bacana, recordando essa parte esportiva. Só que, além de atleta, de repente te deu um estalo. O que você imaginou para falar, poxa, eu vou lançar algo agora para começar a registrar fatos, registrar a história do esporte. Como é que foi essa ideia? De onde surgiu? Se de repente o primeiro nome já foi Revista Competir ou se tinha um outro nome. Como que foi esse estalo que te deu e falou, pronto, agora eu vou registrar tudo que acontece nessa cidade? Isso aí. Então, eu trabalhava na Telesp nessa época. Então, isso foi em 86, eu resolvi sair da Telesp para montar uma revista esportiva por esse motivo aqui, ó. Eu fui campeão um monte de vezes, eu e outros, né, times e etc., e nada ficava registrado. Certo? Quer mostrar? O professor Thiago está lá pegando uma imagem lá. Aqui, ó. Tem muito registro, né, Galo? Tem muito registro. Essa aqui é de 72, é um time que eu joguei amador em Rio Preto, o Mazocato, era o time da elite. Tá. Daqui que saiu a Matinha. Ah, entendi. Ele já era localizado aí na região da Boa Vista? Mesmo lugar. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Então, lá era o time dos ricos, assim, que era o seu Valdomiro, né? Ele era diretor do América, do Rio Preto. Né? A gente só jogava no campo do América e do Rio Preto. Também não tinha muito campo para jogar, né? Porque a gente jogava numa palestra, América e Rio Preto. O campo do Rio Preto era aquele ainda no centro da cidade? Não. Já era lá hoje, em cima. Já era o Anísio Haddad. E ali foi em 68 que inaugurou, né? Ah, tá. Então a gente brincava lá. Pô, então você pegou o estádio fresco, hein? Fresquinho. Tava novo ainda. Então. Aí, a partir dessa ideia. A partir dessa ideia aí de registrar, porque eu falei, eu vou montar uma revista. Só que eu não sabia nada de revista. E era muito difícil fazer revista. Não tinha filme colorido, esses negócios, era complicado. Entendeu? E você tinha que mandar as fotos para sair o colorido, por exemplo, você tinha que mandar para Ribeirão, Brasília. Para lá? Tinha que mandar. Aqui não fazia. Olha que curioso.
o filme Ah, não colorido. tinha essa tecnologia aqui Não, em não lugar tinha, nenhum. não, lugar nenhum Nem tinha. esse pessoal mais antigo de Não, foto, nada. nada. Era só tinha o preto e branco. Sei, esse, sei. esse sempre existiu, né? Ah, tá. Era É que você já aquela queria uma maquinona. coisa mais, né? É, colorido no caso. Aí eu tinha que mandar esse filme para Brasília ou para Ribeirão Preto. Aí você punha à tarde, no outro dia de manhã estava aqui. O negócio também era... Era muito rápido. É, muito rápido. Ah, tá. Eu achei que demorava. Não. Aí é pai e bola. Aí você montava as 4 cores primárias. Então, cada lâmina de Astralon era uma cor, né? Aí vem uma foto, por exemplo, vem 4 lâminas da foto. Ah, tá. Aí você vai montando, você põe uma em cima da outra, aí vem uma cruzinha aqui, ó. Você tinha que... Demorava quase uma semana para montar uma revista. E a técnica de revista, por exemplo, você fez algum curso, foi aprender com Não, alguém? eu fui aprendendo de acordo com o andamento da carruagem, entendeu? Entendi. Mas você visitava os jornais, que, por exemplo, Diário da Região, para ver mais ou menos um exemplo? Nunca visitei nada. Inclusive, as primeiras revistas que foi feita, não tinha compose para fazer nada. Era na letra 7, cara. Você conheceu letra 7? Não, confesso que não, cara. Não. Então é esse aqui. Conheceu aí, Tiagão? Letra 7 também não. Não, né? Então era esse aqui. Aí você fazia o desenho da página, aí você entrava com a letra 7, que eram umas cartelas assim, cheias de número, por exemplo. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 0. Sei. Aí você raspava. 1, 9, 7, 6. Entendeu? Ah, tá. Equipes do Para campeonato. sair o ano, olha. Você escrevia através da letra 7. E isso demorava quanto tempo? Então era um trabalho de paciência, não, além de tudo. Trabalho complicado. Aí vinha o outro problema, para rodar. Aí você punha numa gráfica, cara, rodava, dançava, saía tudo. Aí você tinha que rodar de novo. No começo, você recorda quantas edições você iniciou fazendo? Assim, eu digo... 3 mil, né? Eu sempre fiz 3 mil. Sempre 3 mil. Então, desde aquela época desde você já aquela fazia... época são 3 mil. Aí o número de páginas e do papel que mudava, entendeu? Entendi. Aí teve revista de 70 e tantas páginas, outra de 20, mas a base mínima é 20 para cima. Entendi. Entendeu? Digamos que naquela época, bom, você como apaixonado pelo esporte, acredito que como eu também já deve ter pego muita revista Placar na mão. Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, até Placar. Eu colecionava na época. Sim, eu também assinei bastante, colecionava uma época, mas eu quero tomar ela como exemplo. Você tentou ter ela como exemplo, digo, até um material para usar, tinha alguma coisa assim? Uma revista, inclusive o Godoy, Oscar Godoy, que me... O Godoy já esteve que aqui, me pode trouxe. falar também. Teve? Já teve por aqui. Então, aí ele me trouxe uma revista de uma cidade aqui perto, Bauru, chamava Ligado a revista. Também era ligado ao esporte. Só esporte. Aí eu peguei a revista e fui moldando, né? Falei, fazer isso, aí escrevendo e tal, e foi levando. Então foi aí que eu saí da Telesp e comecei a fazer a revista. Aí vocês recordam o ano? Foi agora, em 86, dezembro de 86, que eu comecei a... Aí eu não tinha nem máquina fotográfica. Aí meu irmão me prestou uma maquininha, uma maquininha de filme, né? Lógico. Sim, né? sim. E eu comecei a fazer foto. Eu falei, eu vou ter que ter material, né? É. Aí eu saí batendo foto. Você sempre imaginou que ela fosse assim, mais com fotos para ilustrar mesmo? Só foto. Você sempre imaginou que ela fosse foto desse jeito? e o mínimo, né? Assim, campeonato texto, promovido. legenda lá. Aquela coisa, Sim, promovido por tal. Participantes, tal, campeão, vice-campeão, só. Mas é foto, porque o pessoal quer ver foto. Sim, não quer, muito texto muito lá. texto, eles não Até ligam. hoje é assim, né? Até hoje é assim. Aluno do curso aqui, Galo, eles pegam, de repente, um livro, alguma coisa ilustrada, eles vão, basicamente, eles não querem ler. Não, então, não quer ler, imagine, não. a pessoa também pegaria aí pra ver, eles vão lá, de repente, lá na escalação do 1 a 11, 1 a 16 na época, ou enfim, quantos jogadores compõem o elenco, de repente eles vão lá pra ler a legenda pra ver quem é quem, mas não vão ficar lendo lá a história do campeonato e tudo mais, né? Não vão. E aí eu juntei uma traia, falei, agora custo. Vamos ver o custo. Corri em cima do custo, né, nas gráficas, tanto. Aí eu falei, preciso de tantos patrocinadores. Sim. Aí eu comecei a bater palma. Saí, porque eu conhecia muita gente. Isso, né? O pessoal ligado aí ao meio. Pessoal ligado no meio. Em 2 dias eu vendi tudo, o suficiente já para rodar. Falei, opa,
Então o negócio, né? E você nem precisava explicar muito o que seria o projeto, ou você já tinha alguma coisa na mão? Boneco. Eu fazia um boneco e chegava Fala, assim, tua propaganda vai ficar aqui? Isso, assim, aqui, a matéria vai ser assim e tal. Mas eu, igual hoje eu preparo desse jeito aqui, tudo, sabe? De primeiro não, eu só punha o espaço dele aqui e vamos embora, né? Porque era muito difícil, né? Ah, imagino. Aí eu fiz várias revistas preto e branco, depois comecei a entrar no colorido. Não saiu já colorido, entendeu? Ah, tá. Aí eu comecei a fazer assim, preto e branco. Aí falei, vou passar para colorido, né? Porque tem que ser, sim, né? Pra... E sempre foi no colorido e papel couché. Ah, tá. Eu tô vendo, é o material. Aí passou um tempo, ficou meio complicado para fazer. Você sabe que tem altos e baixos dentro do esquema, né? Aí eu comecei a rodar na rotativa lá da Notícia. Ah, tá, o antigo jornal. O antigo jornal A Notícia. Aí eu ia lá à noite, levava os fotolitos. O Índio, você lembra do Índio ou não? Não cheguei a conhecer. Não chegou a conhecer? O Índio que era o fotoliteiro lá. Aí fazia aquele monte de filme, cara. Aí era montado assim, na unha também. Eu montava tudo na unha. Mas agora já tinha mais prática também, né? Mas esses textos, por exemplo, você tinha que fazer no tamanho e fazer filminho também. Ah, tá. Para ficar tudo. Então era tudo remendado. Entendi. Ô Galo, principalmente nesse início, eu sei que teve o momento de você realmente começar, as dificuldades, mas o que, principalmente nesse começo, foi te dando prazer? Falou, poxa, é isso realmente que eu quero fazer. A revista, eu tento mudar alguma coisa, ela ainda vai ficar com a minha cara, migrou aí, saiu do preto e branco pro colorido, enfim. O que te motivava realmente, depois de já ter colocado a ideia em prática, em seguir nesse processo e sempre querer melhorar? Foi o pessoal aceitou. Entendeu? Aceitação, então foi... A aceitação foi estrondosa, entendeu? Falei, na cidade não tinha nada parecido. Não tinha nada. Aí começou, quando eu lancei a revista, aí começou a aparecer jornalzinho de esporte. Mas fazia 3, 4, parava. Porque é difícil fazer, cara. Nossa, é complicadíssimo. Ninguém quer perder sábado e domingo, largar a família em casa para ir fazer matéria. Quantas transmissões que eu tô, tá lá o Galo batendo foto das equipes. Justamente. Isso aí, quantas vezes... qualquer um que se desprende a esse tipo de coisa. E seguir, né? Sim. E tem que seguir você tem que ter um calendário, você tem que... Por exemplo, tinha dia que eu fazia 4 matérias na parte da manhã, no domingo. Lá no João Paulo, lá na Vila Toninho, lá sabe? Sim. Uma moto. Eu tenho uma moto e nossa, cara. Fora isso no futebol, né? Fora o que tinha nos outros clubes que eu fazia também. Aí, basquete, tudo, fazia toda a matéria. Eu procurava captar tudo, por isso que meu arquivo é violento. Por isso que eu até comentei, é praticamente um museu da história do esporte. Que é isso que eu gosto de valorizar, viu, Galo? Pessoas como você, que além da história, vocês cuidam da história. É tudo catalogado com data, a equipe que é, o campeonato que é, data, tudo certinho. Atletismo, basquete, ciclismo, dama, dominó, xadrez, tênis, sabe? Tudo na mão ali, ó. Eu tenho uma pasta. Bati foto da final agora dessa Copa Rio Preto. Domingo. Aí eu tenho uma pasta lá, segunda Copa Rio Preto de futebol amador. Aí eu ponho lá os times, tudo, tem um monte de time que então tá, entendeu? Aí o resumo final, o artilheiro, o goleiro e etc e tal. Então tá naquela pasta. Aí eu preciso dela só para... Entendi. Entendeu? Agora ficou fácil. O mundo digital, né? Só que é o seguinte, eu tenho muito negativo a digitalizar. E é caro. Então eu tô preocupado até com isso aí. Até quando vai isso? Bem que o Fernando Marques também pegou o arquivo do Jaime, do Colégio Giovanni. Sei. E as fotos estão perfeitas. Só que é o seguinte, a deles é preto e branco, né? Diferente. É outro processo, né? Entendi. Porque de primeiro era na manual. Você fazia no manual, né? A gente que na faculdade até tem os estúdios, né? Que não funciona mais, né, Thiago? Mas não tem mais as químicas, né? Essas coisas não tem mais, né? Quando eu entrei aqui ainda tinha o processo, tinha um laboratório, eu entrei lá, a gente entrava bonitinho, tal, mas hoje isso é história. Se a gente mostra pro aluno, o aluno entra lá, começa a olhar assustado, mas por que que é isso aqui? É interessante, cara. E dessa aceitação,
começou as edições, rodar na cidade, aquela repercussão? Aí em Como é que foi? 91 fui para Ribeirão Preto. Eu tinha um amigo meu que jogou bola comigo aqui em Rio Preto, e ele morava lá. E ele estava meio assim lá, sem trampo e tal. Aí eu mostrei a ideia. Ele falou, vamos fazer aqui? Eu falei, vamos, lá em Ribeirão Preto. Aí eu fiquei um ano indo e voltando em Ribeirão. Aí montamos a revista. Nas 6 primeiras eu ajudei ele a montar tudo. Depois eu soltei ele. Dá que nome ele colocou? Competir. Competir também. Competir. Ele ficou 30 anos também. Olha. Ele largou agora, porque ele formou os filhos dele tudo também. Sei. Ele mora em Fronteira. Então ele veio embora e abandonou a revista lá. Falou, ele perdeu os 2 clientes fortes que ele tinha lá. Entendi. Que era o Regatas, Clube de Regatas, e o Coque. Né? Então os 2 bancavam a revista praticamente, porque eles têm muita... Lá em Ribeirão imagine. Fortíssimo em esporte, cara. E esse clube mais as faculdades bancava ele, entendeu? Então quando ele perdeu esse patrocínio, ele... E você tocou num ponto importante, né? Porque além de você girar aí pelo esporte na cidade, os clubes também, Automóvel Clube, Monte Líbano, Palestra, eram muito fortes em modalidade. Como é que era ter o trânsito dentro deles? Palestra, eu sei que você é palestrino também desde criança, mas nos outros, como é que era também o dia a dia, poder acompanhar todas essas modalidades? Porque eu sempre fui amigo dos presidentes, dos diretores de esporte, sabe? Então, do Monte Líbano, por exemplo, eu não era sócio na época, Aí era o Nelson Silva, que era o presidente. Aí eu cheguei nele e falei, Nelson, é assim, 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 assim. Ele pegou e me deu até uma carteirinha, acesso livre. Eu tinha um acesso, eu e o Perninha, que era um camarada que trabalhava comigo. Sei. Ficou 10 anos comigo. Então a gente entrava lá, meu filho também tinha, as carteirinhas e tal. E o Automóvel Clube é a mesma situação. Só que tinha coisa para fazer, hein, cara. Imagino, Nossa porque eu que não peguei o auge, Nossa. eu já vi que tinha futebol de salão, natação, basquete, vôlei. O Monte Líbano, quando tem o Dentinho, né, que é praticamente uma Copa do Mundo deles lá. O Dentinho eu fiz dezenas dele. Eu tenho tudo guardadinho, registrado lá e tudo. E é legal que de repente você tirou foto da criança lá novinha e de repente tá lá o cara se tornou... Avô. Quando ele não se torna também atleta profissional tem da modalidade, vários, né? Tem vários. Quando você pega essa trajetória, você pega de repente uma foto dele garoto e vê de repente ele na televisão em alguma competição, você fala, poxa vida, já fotografei ele lá. Não vai longe, o Gabriel, esse Jesus aí, o centroavante lá da Copa do Mundo, ele disputava em promissão, o Sub-17, pelo Palmeiras. Sei. Aí todo ano eu ia lá em promissão e fazia todos os Copa times. Promissão, né, que eles falam, né? Copa Internacional. Não, né? Copa Internacional de promissão, era 18 times. Aí vinha Corinthians, Palmeiras, Santos, era só time, Cruzeiro, ABC, só coisa, entendeu? E ele tá lá nessa foto. Assim, ele e muitos outros, né? Eu vou falar de Internacional, de Porto Alegre, Grêmio. Eu vou falar de um que estava aqui em Rio Preto. Eu, como entrevistei ele, acredito que você também deve ter visto. O Neymar jogou aqui em 2009 com o Santos. Jogou. Eu até fui lá e fiz essa foto. Também tem, né? Porque eu mesmo entrevistei. Ele tá em fileira, quando eu fazia assim, no hino nacional, por exemplo. Isso, para aproveitar. Aí era um molequinho, né? Sim. Era um molequinho. E o pessoal do Palestra também comenta que ele jogou futebol de salão contra o Palestra. Em categorias menores. Sub-11. Quem conta isso? O próprio Julinho, que também esteve aqui. O Julinho contou. O Julinho Martins contou essa história. Deve ser pelo time lá de Santos, mas não é o Santos mesmo. Aí essa informação eu não sei precisamente porque eu não te falar. lembro dele jogar salão pelo Santos, e o Santos também não participava de campeonato, assim, entendeu? Então ele jogava ali aquela cidade litorânea ali que participava, né? Tá. Ô Galo, agora dentro disso, como você está falando de diversas modalidades, de você estar fotografando, o que te chamava mais atenção assim, nos campeonatos para poder fotografar? Ou independentemente de uma data específica, você passava lá uma manhã ou dependendo do dia para registrar? Eu sempre fui assim, sem interesse assim diretamente. Eu ia para registrar a mesa, depois que eu punha na mesa e falava, esse dá certo, esse não dá. Entendeu? Então eu registrava tudo. Piguá, Mirassol, Guapiaçu, sabe? Onde tem campeonato, eu corria atrás. E como é que é a agenda? Como que esse pessoal depois, a partir do momento que eles
te acompanhavam e sabia que, de repente, uma foto, uma matéria pudesse sair na revista? Eles que te procuravam também? Tua agenda sempre foi cheia? Como é que é esse contato? Sempre foi, né? Porque, de primeiro, o interesse era maior, né? Pela mídia escrita. Hoje perdeu muito valor. Muito com a internet, né? Não, mas ainda está dando certo porque são coisas inéditas, ninguém tem. Sim. Você vê lá no campo, por exemplo, você vai lá, não tem ninguém fotografando. É igual esse jogo que você está falando aí da final, eu vi você, o Fernandes Neto, que fotografou pro Oscar, e o Andrei. O Andrei acho que também fotografa para os próprios times, né? Que isso, depois. Mas o da prefeitura mesmo não tem ninguém. Verdade. Eles não registram, não dá para entender. E não divulga também, né? Esse é o detalhe. Só os interessados que... Sim. Não é verdade? Que sabe do campeonato e que vão participar, vão lá no campo. Tinha que ter uma mídia aí para eles divulgar isso para os munícipes ir lá assistir, porque os caras gostam, né? Num domingo de manhã lá vai, né? Mas não tem. Ô Galo, agora como a gente tá falando, 2023 aí fazendo mais um aniversário e a revista com 36 anos. Quando você iniciou lá atrás, você esperava fazer um trabalho tão duradouro como esse? E além de duradouro, de sucesso, né? Como a gente tá colocando aqui. Eu esperava sim, sempre acreditei, né? No que eu tô fazendo, mas agora realmente cansou, viu? Porque é complicado, né? E a gente começa a pegar uma certa idade também, e aí a família já começa também a falar, pô, mas outra vez, pô, né? Você vai sábado, domingo, não pode nem viajar. Às vezes a mulher viajava até sozinha, porque eu tinha um compromisso, né? Então, sei lá, agora vamos ver se eu faço agora. Eu estou tentando fazer agora 2 por ano só. Ah, entendi. Pegar um semestre, soltar uma em julho e uma em dezembro. Nesse momento atual, você estava fazendo quantas? Na pandemia não fez nada, né? Porque tudo parou. Tudo parou. Sim. Mas eu fazia 4, 5, 6 por ano. Entendi. Praticamente cada 2 meses e pouco fazia uma edição, né? Agora, com essa parada aí, já me deu até um breque, né? Mas eu vou tentar vou fazer semestral, aí eu junto, então registra os principais fatos, né, durante esse período. Que é bacana até para as pessoas poderem acompanhar, é aquilo que a gente falou. Tem gente também, acredito eu, que deve ter várias edições guardadas, porque tem igual o jogador que passou por determinado clube, ele também vai querer guardar isso, acredito eu. Teve um tempo que eu fui jogar em Mirassol lá no ABB, o cara puxou da gaveta. Puxou uma competir. Falei, a competir aqui, ó. Porque eu fazia lá no Tupan Clube. Ah, tá. Tem o Dentadura 1, Dentadura 2 lá, sabe? Ah, tá. Tem o dentinho na dentadura. Dentinho e dentadura lá. Essa categoria é de quantos anos? Lá deve ser de 49 para cima, né? O Dentadura 2. A existência dessa categoria, cara. Dentadura 1, Dentadura 2. E o cara me puxa a revista, rapaz, falou, essa aqui eu guardei, essa aqui não é... Ele tá na foto, sabe? Quando você vê exemplos como esse, situações como essa, o que te passa pela cabeça? Fala, poxa, de repente eu também... Então. Eu fui importante para determinada pessoa, é um registro que ele tem guardado. Qual que é o teu sentimento? Então, gratidão, né? Porque vejo o cara aí que já é até avô, ele fala assim, cara, tem várias revistas tuas lá em casa, guardada lá, tá lá e tal. Quando eu joguei não sei aonde, não sei o quê, sabe? Isso aí que... permanece, né? Que a gente fica exaltado para continuar fazendo. E uma coisa bacana é que você, além de fotografar os artistas, né, que são, digamos, os atletas, você também sempre lembra da gente da imprensa. Eu mesmo tô lá em várias fotos suas, outros colegas de imprensa você faz questão de registrar. Eu acho bacana que você faz um registro completo. Completo. Onde eu vou, eu procuro fazer tudo, porque eu tenho um olhar geral da coisa. Então, para registrar... Eu sou um historiador, não sou juntador entendeu? Eu sou um historiador. Então, o historiador é aquele que faz acontecer. Então, eu registro tudo. Registro o público, registro os árbitros, registro os repórteres, todo mundo, né? Quem está na fita, tá na minha fita também, entendeu? Aí eu seleciono tudo e catalogo todos. Está tudo catalogado, por data, por... período e tudo certinho. Isso aí quando você, por exemplo, tira uma manhã para fotografar eventos, campeonatos, jogos, alguma coisa nesse sentido. Essa segunda parte, que é a parte de catalogar, como você está dizendo, se a gente levar em consideração, quanto tempo de trabalho isso tudo acaba te tomando? Então,
eu saio de manhã, por exemplo, e faço 2 campeonatos. Por exemplo. Faço um lá no interno do Palestra e faço um no Amador, por exemplo. Aí eu já chego lá, descarrego, né? Descarrego no computador, já jogo no futebol. Aí futebol tem por ano, é por ano. Futebol tem aquele monte de fotos que eu bati durante o ano, e vários campeonatos de várias entidades, associações e etc. Aí eu já escrevo o nome, sabotagem, diretoria, já deixo tudo com o nome certinho. E jogo o campeonato tal. Pá, pá. Entendeu? Ah, entendi. E tem um número, tudo tem um número. Sei. Todas as fotos têm um número, todas. E isso mais ou menos... Aí já é manual. Aí eu já... Então, esse aqui é casado com o esquema, entendeu? Entendi. Aí você fala, eu joguei em 1980, por exemplo. No Campeonato Amador de 80, no tal time. Aí eu pego o meu álbum lá, vou 1980, Jomec, número 74.420. Olha. Aí eu tenho o arquivo de 1 a 110 mil, o arquivo de fotos. Então eu vou no 74.420. Cai exatamente em cima da... Então você tem uma maneira de poder localizar tudo. Rapidinho. Porque é justamente essa pergunta que eu quero te fazer. Se você tem uma ideia, uma noção de quantas mil ou milhares de fotos você já registrou. Agora eu estou fazendo diferente. Eu estou pondo porque começou a criar muita, entendeu? Porque eu fazia individual a numeração. Agora eu faço, por exemplo, segundo campeonato Copa Rio Preto de futebol. Aí eu ponho um número lá, 110.420. Tá. Aí abre ele, aí tem todos os times lá. Só que dentro disso eu pego todos os times. Esse tem que ter um número, porque senão como é que você vai saber? Porque eu tenho um outro arquivo que são as equipes. Por exemplo, tudo do Frango Sertanejo está lá, tudo do Frango Sertanejo. Sim. Da Matinha, está tudo lá da Matinha. Entendeu? Botafogo, Texas, está tudo lá. Então eu pego todas essas fotos e jogo na pasta do Texas, por exemplo, desde 1946 eu tenho. Entendi. Olha. 46, 47, 48, eu tenho a história completa do Texas. Eu fiz até uma revista, só que em 2004, quando eles foram campeão, depois de 50 anos. Isso, eu me lembro desse jogo lá da né? final, o time... Então é assim que funciona, porque o cara André Cabeça e companhia. Isso, ele foi o artilheiro, inclusive. Isso. Então o cara falou, eu joguei no Texas em 1979. Tá. Aí eu vou na equipes catalogada. Texas. Cai no Texas. Pum, abre. Aí tem o ano, de 46 a 2022. Pá, abre todas as fotos. Olha. Não, é um negócio... Ainda bem que você conseguiu um programa nesse sentido para facilitar a tua vida também. Não, eu bolei, desde a primeira foto que eu bati, eu já comecei a fazer. Tem todas, não escapa uma. Todas as fotos são catalogadas. Agora, Galo, é o seguinte, que modalidade esportiva é mais difícil de se fotografar? Você fala, poxa, essa tem que ter uma técnica aí, eu digo pro esporte em movimento mesmo, na hora da competição. Tem alguma que você acha mais complicada? Não tem essas de marcial, né? Que é taekwondo, judô, porque aí você tem que esperar o cara dar o golpe final, né? Então é complicado, né? Então você fica naquela. O atletismo é gostoso fazer. Eu tenho bastante coisa de atletismo. Tem quando inaugurou a pista lá do Eldorado. Eu fiz lá, peguei, estava lotado, sabe, a arquibancada, assim, bati uma foto dos caras correndo. Nossa, essa foto ficou muito bonita, cara. Eu peguei e fiz até um pôster desse tamanho, assim, ó. Tá. E pus lá no CSU lá do Eldorado, sabe? Sim. Já fui lá no centro várias vezes. Eu só não consegui pegar lá com muito público. Quando eu geralmente comecei a frequentar, mas só o pessoal treinando, né? Mas agora ficou bonito lá, hein? Passou por Reforma, né? Eu fui antes da Reforma, a última vez que eu frequentei eu fui na Reforma, então eu estava até inaugurando. Jogos regionais, você acredita que os Jogos Regionais esse ano foi aqui em Rio Preto? Então, e não teve divulgação, aquilo que a gente está falando. Não, só o atletismo foi aqui em Rio Preto. Foi meio diversificado, várias cidades. Várias cidades, cada uma adotou uma modalidade. E aqui foi na reinauguração da pista. Ficou uma maravilha. Porque ela merecia, né? Porque acho que a última vez que tinha passado por uma grande reforma tinha sido em 2001. Que também teve uns jogos abertos aqui. Teve os jogos abertos. Acho que na primeira gestão ainda do Edinho Araújo.
porque essa pista eu acho que é de 95, 96, que foi inaugurada com a pista de tartan, né? Sim. Então aí teve essa reforma em 2001. Então, de 96, ou 96, 95, uma coisa assim. Aí ela foi até 2001, depois eles reformaram novamente. Reformaram, mas ficou 200 anos parada, né? Agora, né? Ficou um tempão parada. O pessoal nem podia direito treinar lá, porque tava soltando pedaço. Tava soltando pedaço e tal. Agora ficou muito bonito. Agora precisa ver se tem equipe ainda, né? Esse que é o problema. Investir bem que o dinheiro não é da cidade, né? Que foi investido lá, veio dinheiro de fora. Isso, né? veio uma verba que já estava também fazia tempo. Já estava parada aí, e eles fizeram, ainda bem que eles fizeram. Agora, se tem equipe ou não, aí já é outra coisa, né? Já cabe à secretaria, né? A Associação Rio Pretense de Pro Atletismo, que é a ARPA, né? Se é que existe ainda, eu acredito que existe essa. Só que faz eventos, mas não é divulgado. Pô, eu que estou dentro do jogo não fico sabendo. É isso que muitas vezes. E hoje em dia, para divulgar, tá tudo totalmente diferente. Totalmente essa questão de internet, de poder avisar, fazer um post. Vai ter jogo X, jogo Lógico, Y. Para principalmente a imprensa poder acompanhar, no caso, os teus registros. Agora, uma questão que nós, né, como somos do meio da comunicação, a gente sempre tem que aliar o lado do conteúdo e o lado publicitário. Como sempre foi para você? Você falou do início que foi bacana, o pessoal abraçou a ideia. E com o passar do tempo, como é que foi tá mantendo também esses patrocínios, esses apoiadores? Aí, no caso, entrou parceiros, né, que são os clubes, né? Olha, você vai lá também, cobre o meu campeonato. Como é que foi essa relação sua aí com patrocinadores, parceiros? Nas primeiras, hoje nem existe mais as empresas, sabe? Tem uma grande maioria já foi extinta, né? E a coisa foi mudando, né? Porque, de primeiro, muitas empresas tinham time de futebol. Com o próprio nome, Com o próprio nome. Você falou Mazocap, vestia a camisa, né? Então, o próprio Franco Sertanejo. Então, a gente ia em cima disso. Por exemplo, o Franco Sertanejo, eu que trouxe o Franco Sertanejo para jogar aqui em Rio Preto, em 1979. Eu joguei no Frango nessa época. Só que era uma Copa Municipal, entendeu? Campeonato Municipal. Sei. Aí, depois que eles pegou o gosto, até ouvindo, né? Pegou o gosto pela coisa e começou a crescer, aí começou a contratar, né? Aí virou profissional, né? Aí já é outro nível, é outra coisa. Então, mas é isso aí, cara. Aí o patrocínio é gozado, rapaz. Às vezes, fala, aquele que não vai dar certo, você vai lá e dá. Você vê como... Eu tenho, por exemplo, o Luiz Carlos Mota, que é o nosso deputado federal. Sei. Todo ano ele faz a Copa de futsal estadual, da Fé Comerciário. Então é lá na Praia Grande. Eu fui várias vezes lá, umas 6, 7 vezes lá. Já está na 13ª Copa. A primeira, Rio Preto foi campeão. Só também. Depois deu São Paulo, porque São Paulo é São Paulo, né? Exatamente. Tem jogador para dar com pau lá, né? Então disputa lá e a gente fica... todo ano eu ia lá e fazia matéria lá e punha todas as equipes, Catanduva, Ituverava e tal. As cidades, os sindicatos que participavam do campeonato, né? Então, nessa ponta aí, o Mota e a Márcia sempre me apoiaram. E hoje, por exemplo, o maior apoiador meu é o Sim Comércio, Sim Comerciário. Não é Sim Comércio, é Sim Comerciário. Tem vários aqui na cidade. Que a presidente é a Márcia Caldas, né? Ela que dá força para mim e eu faço todas as coberturas esportivas deles, dou o arquivo catalogadinho para eles põem arquivo também. Você vê, está na 35ª Copa, eu fiz todas elas. Olha! Todas. Participei de todas as Copas. Então, aí eu tenho um arquivo, passei todo o arquivo, tudo com nome de equipe, tudo certinho, bonitinho, para eles terem arquivo aqui, entendeu? Quando eles quiserem fazer um trabalho lá, eles têm para fazer. Agora, Gala, você colocou outro ponto importante, são, de repente, empresas que acabam colocando um nome numa equipe e disputando competições. A gente já viu isso bastante aqui em Rio Preto. Hoje diminuiu muito. Você acha que porque esse interesse não tem tanto retorno assim? Ou, de repente, as pessoas que investiam já preferiram não investir mais e novas pessoas que surgiram, assumiram empresas ou até criaram outras, preferem não colocar
verba no esporte? Preferem fazer em outros lugares, outras coisas? Então, sobre o nome de equipe, eu acho o seguinte, porque quando põe o nome da equipe, eu tenho uma certa responsabilidade. Você não vê a Crefisa no Palmeiras, a gente tá falando de coisa profissional, você não vê como ficou uma ligação tão forte? Mas aqui em Rio Preto tinha muito disso aí, por exemplo. Empresa que punha time de futebol, mas existe um processo em cima disso aí. Se o cara machucasse, um cara... Entendeu? Eu joguei em time, por exemplo, que ele fazia seguro para todo mundo aqui na cidade. Ah, entendi. Tia. Então você acha, de repente, o custo-benefício que acabou... E fora a não divulgação, né? O cara monta um time, compra o jogo de camisa, compra isso, compra aquilo, e viaja para cá, vem para cá, e não tem um retorno publicitário nenhum, porque não é divulgado. Tem lugar que não aceita nem falar o nome, né? Não Eu aceita. vejo, Então, por exemplo, tem TVs que tá lá, o vôlei que tem muito isso, né? Tem lá o time do Rexona contra o time X. Aí coloca lá, Rio de Janeiro contra Osasco, não coloca o... Não coloca o S. Se o patrocínio não der um cheiro, não pode pôr. Mas tá certo, né, meu? Porque é um órgão de divulgação, é uma coisa ligada à outra. Então os caras acho que abandonaram muito e o desinteresse também pelo futebol, né? Assim, você vai no futebol de salão, por exemplo, você vai lá na quadra, não tem ninguém. Você vai durante o campeonato também no distrito. Sim, Você vê, a gente vai lá os finais de semana, uma final. Você que estava lá da parte de... É que eu estava na cabine, não deu para ver tanto. Mas você lá de dentro do campo, você olhar para a arquibancada, tinha o que lá de público? Calcula, uma média? Tinha um pessoal do Urano e tinha um pessoal do outro time lá, mas e um gato pingado. Só. Não era igual antigamente, que tinha, além das duas equipes finalistas, tinha o público geral que ia lá para assistir o jogo. Por quê? Porque existia uma divulgação no Diário da Região, por exemplo, que na época era assim, né? Que era mais a mídia escrita, né? Sim, sim. E tinha o canal também, o canal 8, o canal de Rio Preto, né? Ah, sim, o canal 16. O canal 16, então. Ali também dava uma força ali, né? Sim, a gente sempre deu muito espaço, né? Muito espaço para o pessoal, justamente. E então, a gente nota isso, né? E também não renova-se tanto, né? Parece que a garotada está mais priorizando outros meios, né? de convívio e estão deixando o esporte de lado. Você está observando isso? Por tudo aquilo que você passa, você ainda fotografa aí categorias menores também quando você está nos clubes. Você está observando isso? A criançada diminuiu um pouco de interesse ou depende do lugar e da modalidade? Você que gira bastante. O interesse, por exemplo, lá no Dentinho do Monte Livre, por exemplo, lá tem 70 equipes, 60 e pouco. Agora eu não sei quanto tem, mas é mais ou menos por aí. Teve época que teve 90, 80 e poucas equipes e tal. Mas uma faixa etária, por exemplo, até 12, 13 anos, os meninos eles não têm fundamento nenhum. Entendeu? Então eles vão lá jogar, eles não ficam nem... Sabe? Aí tem um que tem um fundamento, que participou de uma escolinha, ele ganha um jogo sozinho. Ah, tá. Entendeu? Ele chega e aí não dá nem graça, né? No caso. Porque a molecada, igual a gente tá falando, parece que eles têm outro interesse. Outro interesse. Ou videogame, ou celular, alguma coisa assim, internet, e estão esquecendo o esporte, né? Principalmente o futebol, né? Porque se o pai também não bem que são crianças, o pai tem que levar mesmo, né? Lógico, né? Mas os campeonatos menores de primeira era feito pela Liga. Entendeu? Aí abrangia Agora, não sei, a AME, né? Eu sei que a AME faz, que é uma coisa mais regionalizada. Mais regionalizada. Também, né? Mas eu não vejo tanto mais coisa eu também não tô do campeonato da cidade, não. Na cidade não tem. Os menores. Diz que teve um campeonato menor esses tempos aí, eu não fiquei nem sabendo. Eu vi o da AME, eu confesso que o outro eu não cheguei a ver também. Porque a AME tem tem séries também, A, B, C. Tem séries A, B, C, mas também não divulga em lugar nenhum. É só entre eles lá. Ô Galo, futebol profissional, o que você conta aí também da tua história entrelaçada com o Rio Preto e América? Então, eu fui sócio dos dois, né? Sou sócio do Rio Preto e vou... Todo jogo... Aqui eu vou assistir o trezinho, o A3, né? Mas chega lá, cara... eu vou... para comer amendoim, como se diz, rever né? Alguns amigos que os amigos. São os teimosos. Né? Que são... Mas dá 100, tipo, 120, de vezes quando eu conto lá, 120 pessoas, 80 pessoas. Como é que eles... E outra, eles não querem subir, né? Eles não querem subir. É complicado. É complicado, pô. Então... E outra, tem um grupo fora e um grupo dentro.
Esse grupo fora joga pedra, o outro joga pedra. Então fica aquela briguinha interna, né, entre eles lá, né? Agora, o Rio Preto tem uma certa estrutura, né? O Rio Preto tem um... Sim, se você for lá... Ele anda sozinho, né, no caso. E o América? O América não, cara. O América Ó, esses dias o Paulinho Pereira esteve aqui com a gente, eu até fiz essa pergunta para ele também, como é um americano fanático. Foi fanático. Se realmente a SAF poderia ser o caminho para os times aqui nossos do interior, ou se esse tipo de iniciativa, de ideia, nem chega aqui em Rio Preto. Você, qual que é o teu pensamento nesse sentido? Mas teria que ser porque o pessoal não solta, pô. Não abre. Ele também falou alguma coisa nesse sentido. Então, viu? não solta. Não abre e como é que fica? Aí o cara vai investir? Não vai... É igual o Palestra, por exemplo. Quem que vai investir no Palestra? A situação que o clube está devendo para todo mundo, e o América é a mesma situação. Não é? Deve lá, trabalhista, um monte. Então o clube, como é que faz? Vai voltar no zero? Porque a dívida continua rolando. Sim. Então. Ô Galo, uma outra coisa que eu também te perguntei pro Paulinho, você se lembra bem, o ano de 99, que o time subiu, o estádio, quanto estava cheio naquele jogo da Ponte Preta. Eu até fiz essa pergunta para ele no caso dentro, agora você na tua visão como torcedor e amante do esporte. Como a equipe não conseguiu aproveitar aquela onda, porque foi a prova viva que o interesse de pessoas para assistir e ver o América existia. Tanto é que, senão não ia dar mais de 40 mil pessoas no jogo contra a Ponte Preta, numa Série A2 ainda, série não era A2, nem A1. Porque eles não aproveitaram aquela onda de manter o time em evidência, de manter a torcida perto, porque depois daquilo, a equipe ficou vários anos na primeira divisão, até 2007, né, que foi a última vez que disputou e depois foi despencando de divisões, só que aí o público sempre foi caindo. Você vendo do lado torcedor, o lado nosso aqui de fora, como imprensa, por que eles não conseguiram manter aquele pique todo para segurar o torcedor, para ter o time forte? Eu vejo que é falta de administração, né? De equipe. Tem que ter uma equipe com crédito na cidade. Que é o principal, né? É o principal. Eu me lembro bem que a Rodobens, por exemplo, a Rodobens dava o mínimo, mas dava todo ano. Sempre participou do América e do Rio Preto. Cadê a Rodobens? Os caras fugiram. Por que fugiram? Porque os caras não botam fé. Poti, que não aceitou nem o nome de graça. Então, nem de graça. Olha a situação que chegou, cara. É triste pra gente, né? Triste. A gente comenta aqui, mas não é com alegria, não. A gente comenta com tristeza. Comenta com tristeza. E outra, o América era só gente graúda que era presidente, que sabe, só nome na cidade, um cara que tinha poder aquisitivo, um cara idôneo, né, da cidade, com família tradicional. O América e o Rio Preto sempre foi assim. Depois de uma certa época... Esses nomes foram se afastando. Se afastando, acabou. Tipo coronel, vamos colocar assim. Acabou, aí começou a entrar o pessoal. Não é desmenosprezando o pessoal, mas não tem condição de tocar um time. Porque ali é um negócio que requer investimento, que requer nome, que tem que fazer boa administração para ter time, senão não vai ter time. Você vê, a torcida vai 60, 80 pessoas no campo. Eu fiz a Série B aí do América. Você fez, isso mesmo, então. E você vê o campo lá, tem mato. Porra, meu. Não dá, né? Para quem, né, já viu aí um América, você mais do que ninguém, viu, nos dois campos, o orgulho que sempre foi para a cidade, o Rio Preto, que se não chegou a disputar tantas vezes, disputou uma primeira divisão, mas sempre também na A2 era uma equipe competitiva, sempre revelaram grandes nomes. Então, pra gente agora ficou todo mundo órfão em termos de futebol, tem que correr para Mirassol ou ir para Novo Horizonte, né, infelizmente. Para começar, não tem nem categoria de base, né? Que é o fundamento da coisa. Tem que manter a categoria de base, porque sempre tem 3, 4 jogadores que sobe. Sim. Não é? Aí já às vezes revela até jogador para vender para o exterior. Porque hoje o jogador dá uma matadinha no peito, já é o Pelé, né? Você vê bem isso, você fala, caramba, na minha época não era desse jeito então, hoje. Então, o cara dá uma dominadinha e fala, isso aí já... Vamos andar aí pra seleção. Que essa geração, o pessoal brinca, né? Geração Nutella. Se você comenta isso, você fala que a gente que é muito preso ao passado. Mas eu acho que se eles voltassem no tempo, aí sim eles iam ver que a realidade era muito diferente, em termos que a gente comentou até no início aqui da questão técnica, né? Sim, era bem diferente, né?
E hoje tá mais fácil para jogar e fica nessa. Tá tudo mais fácil. A chuteira é melhor, a bola é boa, né? O campo é bom, né? E a gente colocou aí os exemplos de América e Rio Preto, e agora eu falei do Mirassol. Você vê o Mirassol como se estruturou. Você mesmo, obviamente, acompanhou até o quê? 2007, 2006, o Mirassol era da mesma divisão do Rio Preto, ou até teve um ano que ele caiu para a Série A3. Não, eu joguei contra ele na segunda divisão, que hoje é a A4. Então. O Mirassol sempre foi da A4. Mirassol, Nevense, Bonifácio. Então depois que eu já comecei a acompanhar, ele já era chamado intermediário. Já era chamado intermediário, mas ele sempre foi, como o Rio Preto também. O Rio Preto também, o América era da primeira e o Rio Preto sempre foi da segunda. Nunca subiu aquele em 2008 lá e só deu uma voltinha e caiu. Felizmente. Mas os caras não querem ficar na elite. E ao contrário de lá, que você vê como o pessoal do Mirassol, então, que mas eles querem... E a administração e a credibilidade? Sim, é aquilo que a gente está falando. Lá, se você pega a camisa do Mirassol, a força dos parceiros que estão lá estampados. Né? Eles vão ter 25 jogos agora. Sim, o calendário deles mudou completamente. Completamente, porque eles já estão na segunda do Sim, que lá já são garantidos 19 em casa. Então, 19 em casa, mais 6 do Paulista. Isso. Só vem o Palmeiras jogar aí, principal. Isso. Eles vão vender tudo. Eles vão vender tudo antecipado. Não é um preço assustador, não. Se você pegar a conta lá e fazer. Então, para quem gosta, vai ser... Eles criaram um processo, além de cativar a torcida, de deixar o time competitivo, de se estruturar fora de campo. As receitas que eles pegavam de venda de jogadores foram investindo nisso. Mas não teve desvio, né? Então, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Você vai lá, é modelo. Todo mundo quer jogar Mirassol, porque recebe, né? Sim, vários jogadores estão voltando agora. As instalações são de primeira. Exato. Ele tem anatomia, tem fisiologista, tem tudo lá. Então o jogador quer isso. Ele não quer jogar num time para não receber. Que ainda existe muito isso. Então, existe muito. E o Mirassol não. O Mirassol não é absurdo, mas é um negócio certo. E como é certo, né? Tudo aquilo que a gente viu nos últimos anos da Série D, de repente já é Série B, se mantendo aí na Série A, 2 anos seguidos, chegando nas semifinais, né, do Paulistão. Então. Esse último que não chegou porque teve a troca de técnico, então aquilo que também deu uma quebrada, digamos assim, porque a equipe estava para se classificar e saiu o Eduardo Batista, que teve aquela troca, o Baitelo terminou o campeonato, mas se não fosse aquilo, eu acreditaria no Mirassol na segunda fase, para poder brigar com um dos grandes lá, né? Então fica aí essa receita também para as equipes aqui de Rio Preto. Tomara ainda que a gente consiga ver alguma coisa diferente, né, Galo? Porque por mais que a gente tenta buscar uma luz aí no fim do túnel, tá meio difícil. Esse 2023 não sei se vai ser tão diferente assim. Os campeonatos paulistas, por exemplo, já tá para começar, né? Sim, e cadê exato. as equipes? Já montaram? Quem é o treinador? O Rio Preto parece que já apresentou o treinador. Já sim. Já, né? Já. Mas ainda está em período de experiência de alguns jogadores, contratando outros. Né? Mas não tem muita divulgação disso também, né? A gente também não consegue ter o acesso a essas informações. Então é muito fechado. Bom, deixa eu falar de novo aqui para vocês, aqui da nossa parceira, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3 da Unirp, para você poder nos acompanhar. E aqui você sabe, hein? Para você fazer o Unirp em 2023, matrículas com até 70% de desconto. Você já aciona aí o nosso QR Code, entra em contato com o departamento de marketing, além de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Você tem mais de 40 outras opções, tanto em graduação como em pós-graduação. Então, este 2023, faça diferente, faça o NIRP, não perca essa oportunidade. E também o nosso Pode Colar, que está disponível aí no YouTube para você se inscrever no nosso canal, acompanhar esse episódio que estamos recebendo aqui o Galo da revista Competir, como os outros todos que tivemos aqui, o Marininho Manella, o Jatobá, a Doroteia, o Oscar Godoy, o jornalista Felipe Modesto, enfim, muitas personalidades que já passaram por aqui. Então se inscreva no nosso canal para poder acompanhar o nosso trabalho. E também as redes sociais, tem o Instagram do Pode Colar e os aplicativos e as plataformas de áudio digitais, o Spotify, o Amazon Music, todos eles disponíveis como o Deezer. Então
Assista, acompanhe e nos ouça para ver de perto esse nosso trabalho com grandes personalidades. É como sempre eu digo, hein? As personalidades que passam por aqui, elas estão contando histórias de sonhos que se tornaram realidade. E você teve aí o teu sonho transformado em realidade 2 vezes, né? Como atleta e depois aí seguindo aí a carreira como jornalista. Como você se sente vitorioso dos 2 lados, Galo, nas 2 coisas que você se propôs a fazer? Então, principalmente nas amizades, porque aonde eu vou, Que é o principal, né? que é o principal. Teve uma época que nós tínhamos uma equipe de jornalistas, o time da imprensa. Ah, sim. Nós jogamos na região. Apanhamos do Rio Preto várias vezes. Não estou falando dos mais recentes, né? Não. A gente jogava em todas as cidades aqui da região. Nós jogamos, nossa, não ganhamos nem um jogo. Sei. Não, mas o legal era aquele aí onde eu chegava, o cara, ô Galo, você vê como é que é? É o Ibirá, Nova Granada, Icém, e toda essa cidade Carduto, nós jogamos em tudo quanto é lugar, cara. Aonde ia... Quem lembra de alguns nomes aí que estavam com você nessa parada aí no time? Vixe, cara. Aí... Pode pegar a colinha aí. Eu vou pegar a colinha aqui. Os nossos companheiros mais antigos lá de rádio também iam. Aqui, ó, os times aqui, ó. Vamos ver, fala alguns nomes aí. O nosso saudoso Edinho jogava também ou não? Não. O Edinho não. Caramba, não tá o nome dos caras, hein, rapaz? Mas você conhece os caras, pô. Deixa eu ver. Aqui, ó, é esses 4 aqui, tá vendo? Esses 4 times aí, ó. Ah, tá. Ah, é uma turma aqui também de... La Torre. Ah, o da Torre. Opa, Valdecir da Torre. Valdecir da Torre. É, grande amigo também. Verdade, esse pessoal. O Julinho Laus. O Julinho. O Carlinhos Pinheiro ia também, o Carlinhos Pinheiro, que era o comandante. Ah, eu me lembro uma vez que ele era o técnico. É o técnico, ele era o treineiro e jogava também. E esse time parou por quê, Galo? O pessoal também perdendo interesse? O Pinheiro, ele estava no negócio da televisão, estava no jornal, então ele... É que pra ele agora também ficou apertado, muita né? coisa. Muita coisa. Quando eu visito lá, eu vejo. Não dá, né? Porque aí ele tinha que fazer, ele começou a fazer o rodeio, né? Sim. Aí ele teve que afastar, porque né? A gente ia jogar de domingo de manhã, então largou mão. Aí acabou o time. Mas não ganhamos nenhum jogo, viu? Empatamos um. Não, mas o legal era isso, era a diversão. Ô, Galo, agora conta pra nós o seguinte, 36 anos aí de carreira dentro da revista Competir, mais os outros tantos aí no esporte como um todo. Que tipo de legado você acredita que tá deixando não só aí pra sua família, pros seus amigos, mas pra cidade de Rio Preto? É um documento inédito, né? Porque ninguém tem esse documento. Então, é uma faixa, são várias gerações que foram registradas. Entendeu? E isso vai ficar, porque eu estou preparando o arquivo para deixar para a cidade mesmo. Uhum. Tá tudo catalogado, tudo certinho, bonitinho. Mas eu preciso de uma ajuda para poder digitalizar os negativos, porque ainda tem muita coisa em negativo. Já conseguiu falar com algum desses fotógrafos aí, então, pessoal da cidade, que tem essa... Tem uma máquina, o João que está digitalizando, o Fernando lá, o arquivo do Jaime, Colégio Giovanni. Ele tem a máquina. Ah, entendi. Então ele está... E a do Jaime é tudo aqueles filmes 6x6 ainda, não é no 33 ou 35 milímetros, eu acho que ainda são um pouco. Então a máscara, tem 2 tipos de máscara. Tem as de tira e tem essa... Ah, sei. 6x6, aquela que fazia assim, não sei se você já viu aquelas máquinas. Eu só vi, mas nunca senti. Então, era só 6 filmes. Você batia só 6 e tinha que trocar o filme. 6 trocar o filme. Muito aquela fotógrafo de casamento. Então, justamente. O cara... esse cara só que batia só 6. Então o cara usava um monte de filme no bolso para ir Isso, trocando. Exato. Abria e tal, troca. Aí o Thiago, que é fotógrafo, não sei, tá lá no fundo só imaginando. Aí a de 35 já tinha 36 poses, né? Ah, tá. Aí você punha 5 filmes no bolso, né? Sei. E trocava, né? Porque tem um marcador, né? Tinha um marcador. Então, quando pegava 34, 35, você já... Porque às vezes você queria bater o máximo, a hora que você fazia assim, rasgava, cara. Aí o filme ficava solto lá dentro. Aí você tinha que pôr no escuro tal, para tirar o filme, para não... Porque você pega a claridade e ele vela, né, no caso. Entendi.
E por falar em escuro, como é que era nessa época anterior aí fazer eventos noturnos? Jogos, de repente, à noite? Flash. Tem um flash. Aí tem a regulagem que você batia no manual. Então você controlava, por exemplo, a luminosidade, você controla ela na abertura. Entendeu? Na asa e na abertura. Sei. Aí literalmente era a técnica do... Técnica, porque hoje em dia é tudo automático, né? A gente vê os equipamentos aqui, isso aí praticamente faz sozinho, né? E o foco é a manual mesmo. Você tinha que... E a gente tá falando de jogos, de repente, de futebol, coisas mais rápidas. Como que é? Era mais na técnica mesmo, né? Mas no aí feeling de você, quem fotografava. Né? Você põe a velocidade X, né? Porque é movimento. Sim. Porque eu fazia motocross, por exemplo. Eu ficava de baixo, assim, a moto passava assim, pá. Parava até a roda. Você vê os raios dela. Então o Molina deve ficar feliz ouvindo histórias dessas, hein? Molina tem umas coisas do Molina lá. Quando a pista era lá atrás do campo do distrito ainda, sabe? Tá. Ali que era a pista. Sei. Onde hoje é o negócio de trânsito lá. A cidade do hoje foi pra cima, viu, Galo? Hoje tá lá em tá cima. pra cima. Hoje mas antes era mais embaixo, então. Não, mais perto dos campos, né? Era bem na barranca. Isso. Era um barranco. Onde é a cidade do trânsito. Era um barranco, você ficava no barranco. A galera ficava no barranco. Você não tinha medo, não? Como que era na hora lá? Não, você falou, não, vou nessa. Tinha uma montanha assim, né? A moto, fum, pá. Era mais barato, cara. Aí tinha Campeonato Paulista, eu fiz inclusive. Aí eu te perguntei, então, da modalidade mais difícil de fotografar, e você não citou essa. Eu tô achando que essa era mais perigosa. Não, são tantas, cara, que paraquedas, por exemplo. Tá. Eu subia em avião para fazer os. Que bacana. Subia com os caras. Sei. Então, abre a porta e os caras. E eu tô lá, mas grudado. Entendi. E a porta aberta, moço. Então, e aí o avião vai lá em cima, né? Aí todo mundo salta. Aí o piloto olha para mim e fala, ó. E eu solto lá dentro. E ele não fecha a porta. Caralho. E aí, como é que foi? Você gruda num tolho lá e ó. Ele vem mesmo, porque ele sobe demais, né? Depois Entendi. Puta merda. Aí teve um da FAB. Da FAB, eu montei num puta avião da FAB, né? Então, aí falou, ó, primeiro nós vamos lá no Rio Paraná, primeiro fazer ver a divisa, sabe? Sei. E vai eu junto com esses caras. E, puta, o avião pega uma velocidade, cara, que Deus me livre. Pô, cara, então você também tem umas histórias bem, digamos, radicais, né? E ele passa na divisa lá, bem, entendeu? Bem rasante mesmo. Aí volta e desce aqui no aeroporto ali, monta aquele monte de paraquedista, né? Aquele avião camuflado, sabe? Aquele, não, sim. Então. É que sempre tem show de paraquedismo. Hoje que a gente não vê tanto, mas não, aqui no passado, acabou. Até quando tinha alguma data comemorativa, eu me lembro que eu também sou de cidadezinha pequena, dia da cidade. Aí era um evento que parava, todo mundo ficava lá para assistir. Aqui tinha equipe, teve campeão brasileiro aqui, campeão paulista, tudo de paraquedismo. Tinha campeonato aí direto. Aí depois parou. Aí eles migraram para Mirassol, tem um aeroportozinho. Isso, Mirassol tem, Aí acabou, nunca mais vi paraquedas. Verdade, agora você lembrou de uma coisa. Acabou. Mas você viu, na nossa conversa, eu perguntei de algumas modalidades, você já citou duas. Duas que estavam fora. Tem mais alguma aí diferente? Você fala, pô, Djalma, eu tava esquecendo dessa. Tinha eventos na represa de jet ski, tinha. Que legal, olha, também é outra coisa que não existe mais, né, aqui. Então, não tem mais. Skateboard, sabe? Tinha uns campeonatão aí, os caras vinham tudo no Brasil inteiro aí. Olha na represa. Então a represa poderia movimentar alguma coisa nesse sentido, né? Porque nunca mais teve também. O espaço que a gente tem aqui na cidade, como lugar turístico e tudo mais, né? Aí acabou, parou. Outra foi, por exemplo, o golfe. O golfe agora é lá só lá na Quinta. Monte Livre tem um mini lá, mas ninguém pratica. Está abandonado praticamente. Você vê que isso a gente, de repente, começou a falar, tem muita modalidade, muito esporte, muita coisa. É diferente mesmo para as pessoas. O futebol americano. Você vê o futebol americano? O futebol americano é campeão paulista, campeão brasileiro. O Matheus também veio aqui conversar com a gente, contou a história de como surgiu a modalidade. Isso. E ele me disse uma coisa, Galo, que é verdade. Hoje, o futebol americano é a modalidade que melhor está nos representando.
que é a que tem campeonato brasileiro, a que está conquistando títulos. Porque o futebol feminino torcida, já teve o auge e caiu. E torcida. Me falou a quantidade de É. pessoas que frequentam aí o Teixeirão. Dá 10-0 no futebol nosso tradicional. Em termos de de estrutura e tudo mais, né? Estrutura e tudo mais. Ele falou a comissão técnica, a quantidade de treinadores que eles têm. Importa jogador, né? Sim, tem dois americanos aí. Dois americanos, então. Eu pus eles, esses tempos eu pus eles numa edição aí. Através do Sim Comerciado, porque a Márcia ela é madrinha deles lá também, sabe? Entendi. Então é mais uma modalidade que surgiu e veio para ficar, porque a estrutura é boa. Isso é bacana. É bacana. Bom, Galo, agora no nosso programa aqui tem um quadro que é literalmente o quadro do nome do programa, o Pode Colar. Pode colar. Você já deve ter, claro, visto muito álbum de figurinha. Eu pedi pro Thiagão depois também gravar um story aqui. Muito álbum de figurinha. E tem a tua figurinha. Por isso que eu tava te pedindo a foto. Tá. Porque pra você colar aqui, ó. Beleza. Tá, você quer que eu tiro aqui do adesivo? Isso. Fica mais fácil pra você. Pode ser qual é? A tua é a número 11, ó. Você tá na ponta esquerda aqui, ó. Opa! Ó, os personagens que tem aqui também, ó. Que você já tá junto aqui. Tô dando uma assessoria pra ele aqui, viu, Thiagão? Pro nosso querido Celso Moreira, o Galo. Tá aqui a tua figurinha, ó. Número 11. Ponta esquerda. Aí fica do lado do Julinho. Isso aí. Essa é uma homenagem que eu tô fazendo aqui no nosso podcast, Galo, para pessoas como você que fazem e também fizeram muito pelo esporte. Legal. Você tá também agora registrado aqui. Só esse pessoal aqui? Por enquanto são esses que vieram. O programa aí tá com 2 meses de vida, um pouquinho mais, e eu ainda vou chamar muita gente bacana, muita gente que gente faz o merece, esporte aí para poder... Sim, tem muita gente. Inclusive, depois você até pode me ajudar aí com alguns contatos pra gente poder estar trazendo. Deixa eu só mostrar aqui pra câmera, só vira o álbum aqui pro Thiago poder registrar também. Aqui, ó. Opa, são outras figurinhas aí dentro. Aqui o registro do nosso Celso Moreira, o Galo, da revista Competir aqui de São José do Rio Preto. Ô Galo, e teu sentimento também aí de ser muitas vezes lembrado, muitas vezes as pessoas, como você falou, param na rua, ô Galo, tal, teu trabalho muito bacana. Que sentimento você tem aí quando as pessoas param, ou no caso aqui também tá como uma figurinha aí, uma singela homenagem também que a gente tá fazendo para você aí? Então, isso é gratificante, né? Porque a gente é reconhecido, né? Pelo trabalho, né? De tantos anos, De tantos anos, os caras elogia e fala bem, né? Só fala bem, né? Porque a gente é amigo de todo mundo também, né? É isso que é o principal, né? A gente, além de fazer, ter aí uma repercussão positiva. Essas aqui são suas. Depois, se quiser dar pros netinhos, dar pro pessoal de casa, fala, ó, o avô não tá na Copa do Mundo, mas eu também tenho minha figurinha, viu? Minha figurinha. Muito obrigado. Opa. Ô, Galo, deixa a tua mensagem final, então, que a gente tá encerrando praticamente, que é o nosso podcast, uma mensagem que você deixa aí desse ano de 2023 aí para as pessoas amantes do esporte, para aqueles que vão ainda acompanhar a revista Competir, sempre registrando aí os principais momentos do esporte aqui em Rio Preto. Espero que 2023 seja um ano repleto de atividades esportivas para que a gente possa registrar e perpetuar os integrantes e principalmente os munícipes de Rio Preto, né? E deixando na história aí do esporte. Essa aí. Ok, muito obrigado, Galo, de novo pela presença. Um prazer ter batido essa bola com você, conhecer um pouco mais a tua história e essa história tão bacana, que eu tenho certeza que o Museu do Galo, esse tem que existir. Esse daí eu tô correndo atrás, inclusive, uma hora que entrar um amigo nosso lá na secretaria, alguma coisa, vamos pegar um lugar, um prédio da prefeitura, alguma coisa, para fazer fazer um arquivo, um acervo, né? Passar os acervos de todos, não só o meu. Sim, como eu abordei... esporte. Como eu abordei com o Marininho Manella esses dias. Falei, poxa, tem que ter um museu também aí do Marino Manella, porque uma vez eu visitei a casa deles, Galo, eu fiquei impressionado lá com os cômodos, a quantidade de itens. E eu acredito que você não seja diferente da minha quantidade de itens, de fotos aí que você tenha. Tem muita coisa. Então, esse registro eu acho bacana para a cidade, como a gente está colocando aqui. Então, vamos ver se dá certo, né? Porque senão vai acabando. Por exemplo, nós tínhamos na época o Alberto Secone, por exemplo, foi um dos maiores esportistas que nós tivemos na cidade.
E eu consegui pegar alguma coisa dele, ele assinou a revista durante muitos anos no começo, ele que assinava a revista e tal, me incentivava. Ele tinha uma máquina, ele era secretário de esporte na época, ele tinha uma máquina Zenit, uma máquina russa, e aí ele me emprestava a máquina para mim poder trabalhar também. Mas então, será que daí que veio o nome do time lá, o Zenit? Da Rússia, né? É russa, é Zenit. Então ele te emprestava? Não Me emprestava a máquina e ele sempre foi um cara legal, cara. E tem vários outros caras aí na cidade que já estão com certa idade também, vai morrer e vai levar com ele, porque não vai ficar. Como é que o cara não... Vai passar para quem? Sim. É igual o meu caso também. Eu estou fazendo tudo isso, mas já está determinado. Eu vou fazer 3 cópias, uma eu quero para o acervo tal, outro acervo. Não vai ser só para um. Uhum. Né? Para deixar mesmo, como é digitalizado, fica muito mais fácil. Né? Correto. Um abraço de novo. Obrigado, viu? Obrigado, Cê. Bom, eu lembro mais uma vez a nossa parceira oficial aqui no Pode Colar, a Unirp, Centro Universitário de Rio Preto. Fizemos esse podcast, o Pode Colar, aqui nos estúdios da Unidade 3. Então venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Além desses, você tem mais de 40 opções em cursos de graduação e pós-graduação. Faça um 2023 diferente, faça Unirp, matrículas com até 70% de desconto. E o Pode Colar também disponível para você no YouTube. Vá lá, se inscreva no nosso canal. É simples, é rápido. Pode Colar Podcast. Você se inscrevendo, acompanha esse episódio aqui que nós tivemos com o Galo, como tantos outros que já estão disponíveis para você. E além do YouTube, as nossas plataformas de áudio digitais. Temos o Deezer, o Spotify e também o Amazon Music. E as redes sociais, tem o Instagram do Pode Colar, tem o Facebook, para você também ficar ligadinho e acompanhar as principais novidades do esporte, porque aqui passam histórias de sonhos que se tornaram realidade. A gente volta semana que vem com uma nova história, um novo personagem para você. Um abraço a todos e até lá.